Olá, galerinha! Tudo bom com vocês, meus amores? Mais uma vez eu aqui pra gente falar um pouquinho agora sobre larva migrans, tá? A gente encerra a nossa série de vídeos sobre parasitologia, né? Com a quantidade de conteúdo bem legal, né? Dando um subsídio muito bom para vocês enfrentarem outras disciplinas ou até mesmo, né, parasitologia clínica, tá bom? Mas vamos falar hoje, né, sobre essa parasitose que comete muito comum na nossa população, principalmente em crianças, tá? Provavelmente, ou você já teve, né, ou conhece alguém que teve. Ela é popularmente conhecida como bicho geográfico, tá? Talvez com o nome larva migrans não te recorde, mas bicho geográfico fica mais fácil, né? Que é aquela larvinha que penetra através da pele e fica migrando, fazendo um verdadeiro desenho na tua pele e causa um prurido super intenso, tá? Bem cômodo, não tem como tu esquecer não. Se já teve, é aquela lembrança, amor, o resto da vida, tá certo? Bom, mas o que eu queria começar te dizendo é que, né, nós vimos até agora que, né, todas as doenças, desde que a gente começou lá em amebíase, giardíase, e até a gente chegar em filariose linfática, nós vimos que o homem ele era um tipo de hospedeiro para esse parasito, né? Ele era ou o hospedeiro definitivo ou hospedeiro intermediário, a depender da doença em questão. Só que aqui em Larva migrans, né, o homem ele não é o hospedeiro da doença. Ele é considerado um hospedeiro errôneo. Hélida, por que um hospedeiro errôneo? Porque quem alberga esse parasito é quem? São os cães e os gatos. Mas esses, gente, são animais domésticos, né? Tem uma proximidade, uma vivência muito próxima da gente. E por isso, né? E por isso pode acontecer que esses animais tão bonitinhos, tão fofinhos, né, venham a eliminar esses parasitas e contaminem a gente, tá? Mas aí, por que é o hospedeiro errôneo? Porque no nosso corpo não vai progredir, o parasito ele não progride, ele não consegue se reproduzir no homem. Porque qual é o objetivo de qualquer parasito, né? É que ele alcance um hospedeiro que tenha condições favoráveis para ele, né, de nutrientes, de pH, de temperatura, e que aí nesse hospedeiro ele comece a o quê? A se multiplicar para continuar perpetuando a espécie, né? Nós nos reproduzimos com o objetivo de perpetuar a espécie, né? Para que a espécie humana ela se mantenha. Isso acontece também entre os parasitos. Só que aqui no homem, quando esse parasito alcança, ele não vai fazer reprodução, nem tipo. Mas ele faz a sexuada, não. Faz sexuada, não. Não faz reprodução, tá? Ele não consegue evoluir, completar o seu ciclo biológico. Ele termina morrendo. Claro que às vezes, até ele morrer no homem, ele causa algumas consequências, né? Algumas manifestações, devido simplesmente à presença dele no teu corpo. Então, eles no homem, né? Eles não conseguem completar o seu ciclo biológico. E eles fazem o quê? Eles ficam realizando migrações. Eles ficam ali, ó, caminhando pelo teu corpo. É por isso que é chamado de larva migrans, tá? E aí, larva migrans, que ela pode ser uma larva migrans cutânea, a larva migrans pode ser visceral, e aí dentro, né, a gente também tem, nessa mesma linha, a gente também tem a larva migrans ocular, tá? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre larva migrans cutânea e larva migrans visceral. Então, pega o caderno, amor, que o 10 ele vem, né? O 10 ele vem, mas tu precisa fazer tua parte, né? Tu precisa colaborar com a tia aqui. Então, faz as anotações que isso ajuda a, né, a fixar todo o conteúdo abordado, tá bom? Então já anota, larva migrans, seja ela cutânea ou visceral, seja ela larva migrans ocular, o hospedeiro correto são os cães e os gatos, né? E o homem é o hospedeiro errôneo.
Por que errôneo? Porque não consegue completar o seu ciclo biológico. Tanto é que os livros, né, o Neves, ele nem traz o homem como um hospedeiro, né? Ele traz como um local onde esse parasito fica. Mas aí a gente pode tentar, para facilitar, né, a linguagem que a gente sempre usou, falar dessa forma. Bom, aí, como eu falei para vocês, né, a larva migrans cutânea, ela é chamada também de bicho geográfico, popularmente conhecida, ou de dermatite serpiginosa ou dermatite pruriginosa. Pruriginosa, por quê? Porque causa muito prurido. Bom, existem vários agentes etiológicos, né, responsáveis, mas, entretanto, existem dois que podem alcançar o homem, né? Nosso objetivo sempre aqui nessa disciplina para a histologia humana é abordar, né, de alguma forma que eles alcancem a nossa espécie. E aí existem dois, que é o Ancilóstomo brasiliense e o Ancilóstomo canino. O que é que tu vai anotar aí, bebê? O que é que este nome está recordando? Por quê? Porque a prova, ela vai trazer o quê? Ancilóstomo duodenalis, né? Para te fazer, talvez, confundir com o quê? Com ancilostomose. Mas tu vai estar esperto, porque tu é aluno de tia Hélida, e tu vai se ligar, e aí não vai marcar bobeira. Olha só, Ancilóstomo brasiliense e Ancilóstomo canino é diferente do Ancilóstomo duodenalis. Lembra que o Ancilóstomo duodenal é responsável, né, um dos agentes etiológicos responsáveis pelo amarelão, pela ancilostomose, juntamente com o necator americano. Bom, esses agentes, eles vivem, né, no intestino delgado desses mamíferos, né, como os cães e os gatos, e eles conseguem atingir o homem através da pele. E eles migram através do tecido subcutâneo, né, por 2 a 5 centímetros ao dia, né? Então, tá ali fazendo, né, caminhando, às vezes mais do que a gente, né, que passa um dia um pouco sedentário. Bom, brincadeiras à parte, como é que acontece, Hélida, essa doença no homem? Como é que esse parasito ele vai alcançar a nossa espécie? Bom, né, nossos companheiros, muita gente tem cão ou tem gato, ou outros têm as duas espécies dentro de casa e isso facilita, né? Ou até mesmo por contato. Essa doença também é chamada pelaquela doença de praia, porque alguns animais terminam evacuando na areia e outras pessoas tendo contato, né, terminam contraindo o parasito. Então, os cães e os gatos contaminados, eles vão liberar os ovos, tá? E esses ovos, eles contêm as larvas, né? Esses ovos, eles vão ser ovos embrionados, né? Que posteriormente se tornarão ovos larvados. E aí vai passar, né? Essa larva, ela vai eclodir, ou esse ovo vai eclodir e vai liberar a larva no estágio L1. A larva no estágio L1 no solo sofre, né, duas mudas em aproximadamente 7 dias, alcançando o estágio L3, que é a forma infectante. Essa larva no estágio L3, ela pode fazer o quê? Ela pode infectar outros cães e outros gatos, né, pelo contato com o solo contaminado. O gato, o cachorro, ele pode o quê? Lamber aquele local e ingerir esse, esse parasito, ou essa larva pode ter contato de alguma forma com o homem. Então tá lá, né, aquela areia da praia que o cachorro acabou de fazer cocô. Aí um dia depois, né, alguns momentos depois, de uma criança não sabe, começa a brincar, fazer castelinho de areia e termina contraindo a larva migrans, tá? Outra coisa que pode acontecer, esses parquinhos nessas praças que tem areia, onde as crianças terminam sendo os indivíduos mais acometidos por conta desse contato que elas têm muito de brincadeira com areia. Mas o não impede, né, que o homem adulto consiga também adquirir por contato direto, às vezes pisou naquele solo descalço, né, e terminou penetrando. As mãos, o antebraço, né, os pés, a perna, geralmente são as regiões mais afetadas. Por quê? Porque é o local mais fácil de contato,
tá? Então, através da pele, o homem adquire a larva migrans, né, cutânea. Caso essa larva alcance os animais, né? O animal lambeu aquele solo, teve contato com essa larva L3, o que é que vai acontecer? Vai passar pela boca, vai chegar no trato gastrointestinal, alcançando o intestino, né? Aproximadamente 2 semanas após a ingestão, onde o verme ele alcança agora a sua fase adulta, vai realizar a reprodução e vai eliminar esses ovos no material fecal, né? Ao evacuar, esse animal vai continuar eliminando mais ovos e assim dar continuidade ao seu ciclo biológico, né? Dentro da própria espécie dos cães e dos gatos, mas claro que sempre podendo, pela proximidade com o homem, podendo alcançar a espécie. Quais são os sintomas para essa doença? Bom, no momento da penetração, às vezes, né, em algumas pessoas, ela pode não ter sintoma nenhum, pode passar despercebido e posteriormente começa a formar, né, um eritrema, ou seja, começa a formar uma vermelhidão naquele local e posteriormente, em decorrência, né, dessa migração que esse parasito vai fazer de forma subcutânea, também vai causar esse prurido. No local da penetração, primeiro tem uma lesão eritremopapulosa e posteriormente vai evoluir para um aspecto vesicular. E o prurido ele vai ficando cada vez mais intenso. Inclusive, algumas pessoas elas utilizam gelo como forma de amenizar um pouco aquela sensação. Nos casos mais graves, né, geralmente isso acontece. O parasito ele atravessa a pele, né? Penetra através da pele e fica ali circulando e posteriormente ele morre, né? Mas pode acontecer, em alguns casos, da lava migrans, né? Sair desse tecido subcutâneo, alcançar o sistema circulatório. E aquilo que eu venho falando várias vezes para vocês. Alcançou o sistema circulatório, amor, é um mundo, né? Pode ir para qualquer lugar. Então, atingindo o sistema circulatório, pode acontecer a forma mais grave da doença, porque elas podem migrar para os pulmões, levando ao comprometimento pulmonar, apresentando o que a gente chama de síndrome de Löffel, né? A síndrome de Löffel ela tem 3 pilares, né, principais, 3 manifestações características, que é a tosse, a febre e a eosinofilia, né, que é a alteração na quantidade de decorrente do processo inflamatório que vai ser desencadeado. E o tratamento, Hélida? Como é que eu posso tratar essa doença? Tem o tiabendazol, né, tanto pela via oral quanto o uso tópico, né, já começa a minimizar bastante, bem de forma rápida, as manifestações clínicas, né, a coceira, né, o prurido, que é o que mais afeta e incomoda o indivíduo contaminado. O mebendazol também pode ser utilizado, o albendazol associado à ivermectina e nos casos dos pacientes que são, né, alérgicos a essas outras substâncias, podem fazer uso da cloretina. E a profilaxia, como é que a gente tenta minimizar os riscos de contrair essa doença? Bom, primeiro, né, sensibilizar a população, né, no sentido de recolher as fezes dos animais ou não permitir que os animais eles venham a evacuar nestes locais, principalmente locais públicos, onde tem, né, a presença de crianças, onde é uma área de muito uso para a população. Né? Pega aquele parquinho ali, aí debaixo do escorregador o cachorro vai e faz cocô. Porque às vezes, mesmo o dono vindo recolher as fezes, né? Possa ser que a larva os ovos, eles tenham contato, já tido contato com o solo. É um tamanho muito diminuto, não vai ser visível a olho nu e termina ficando ali naquele ambiente. Outra coisa é analisar, realizar parasitológico de fezes nos animais, fazer tratamento adequado nos cachorros e nos gatos, evitar o contato com a areia ou a terra,
né? Ou utilizar proteção como chinelo, sapato, toalha. Algumas crianças também terminam absorvendo esse parasito no bumbum, né? Porque sentam ali na areia, então às vezes nas costas, termina sendo uma área que pode também ser afetada. Aí, além da larva migrans, eu falei para vocês que existem a larva migrans visceral, né? E o que é que acontece? Diferentemente da larva migrans cutânea, que o homem ele vai adquirir através da pele, no caso da larva migrans visceral, vai ocorrer a partir da ingestão dos ovos, né? O agente etiológico é diferente. Enquanto que na larva migrans cutânea a gente tinha o ancilóstomo, né, canino, aqui nós vamos ter como agente etiológico o Toxocara e o Toxocara catus, né, que também vão estar presentes nos cães e nos gatos, né, vivendo principalmente no intestino delgado desses animais. Esse parasito se assemelha bastante com a Ascaris lumbricoides que é presente no homem e elimina uma grande quantidade de ovos por dia. Estima-se que 200 mil ovos são eliminados, né, tanto pelo Toxocara canis pelo catus. E aí o que é que acontece, né? Os animais, né, eles evacuam e liberam no seu bolo fecal os ovos, né, embrionados. Esses ovos embrionados vão se desenvolver e podem ter contato esse material fecal diretamente com a cavidade oral do homem. Então, por alguma forma, pode atingir a boca do homem ou por contaminar algum alimento, cair no chão, o cachorro tinha feito cocô, não fez uma higienização adequada, tu pega aquele alimento que caiu no chão e come, né? Questão, às vezes, peculiar de higienização de cada pessoa. E aí, esses ovos, eles são ingeridos, saem, né, eclodem no intestino delgado e o intestino é uma região extremamente vascularizada. A larva sai da luz intestinal e alcança o sistema circulatório, né? Alcançou o sistema circulatório, ele pode ir para qualquer órgão. Quais são os órgãos que geralmente eles vão migrar? Né? Eles podem migrar para os pulmões, podem migrar para o fígado, podem migrar para o olho, para o sistema nervoso, tá? São as regiões mais acometidas pela presença desse parasito. E aí, quando chega na região ocular, né, o que a gente chama de larva migrans ocular. E aí, né, no caso da larva migrans ocular, ocorre uma reação inflamatória chamada de endoftalmite, que pode inclusive provocar a cegueira, tá? Na espécie humana. Então, como é que ocorre a transmissão, né? A transmissão vai se dar justamente pela ingestão desses ovos, né, embrionados, esses ovos larvados, que vão eclodir no intestino do homem, né? E aí vão começar o quê? A migrar, saem do intestino, migram pela corrente sanguínea e alcançam outros órgãos, né? Formando os granulomas inflamatórios, porque teu corpo, teu sistema inflamatório ou teu sistema de defesa vai tentar impedir como é que eu posso dizer? Essa distribuição desse parasito, vai tentar conter o avanço dele para o teu corpo. E aí a gente pode ter no fígado algumas consequências pela presença do Toxocara canis ou pelo Toxocara catus, né, pela larva deles, que é o aumento do fígado, né, o que a gente chama de hepatomegalia. Também pode acontecer febre. Nos pulmões, o indivíduo pode ter problemas como pneumonia, alterações no sistema nervoso. E aqui nos olhos, como eu falei para vocês, podem ter inclusive febre. Mas em alguns casos, né, quando a concentração de larvas é pequena, esses indivíduos podem ser assintomáticos ou ficar muito restrito e o teu sistema imunológico conseguir depledar. Entretanto, quando ele consegue alcançar esses órgãos, né, podem ter o desenvolvimento de casos fatais. E aí termina que aquele paciente vai a óbito. E o diagnóstico, Hélida, e tratamento, como é que é feito? O diagnóstico, ele pode ser um diagnóstico clínico, mas
geralmente esse diagnóstico ele é o que? Laboratorial, né? No caso da lava migrans ocular, né? Esse diagnóstico clínico ele pode ser um pouco mais fácil, mas no caso do comprometimento hepático, pulmonar, claro que esse diagnóstico clínico ele não é factível. É necessário, né, outros métodos, como exame sorológico, né, como a gente tem uma ELISA, exames radiológicos, biópsias hepáticas, para conseguir fechar um diagnóstico. O tratamento, já que também não é, essa forma não é tão comum na nossa população. E o tratamento aí pode ser feito com tiabendazol, albendazol, né, IDEC e outros corticoides para sua administração. E a profilaxia, Hélida, como é que isso é feito? Né? Como é que a gente tenta minimizar os riscos de contrair essa doença? Tratamento, principalmente dos cães e dos gatos, para impedir que as fezes deles estejam contaminadas com esses ovos. Proteção nos parques infantis, porque as crianças são os mais acometidos, né? Redução daqueles animais que são, infelizmente, descartados, né? Que são despejados de algumas residências. E aí muitas famílias às vezes adotam, ou aceitam, compram cães e gatos novinhos, acham lindo, e depois que vem realmente o trabalho que dá, o cuidado que precisa ter, a atenção, terminam se desfazendo, né? E deixando, abandonando nas ruas, e pelo fato de estarem, né, sem um cuidado adequado, eles terminam adquirindo esse parasito e transmitindo para o homem. Outra forma de evitar é a higienização, né? Higiene pessoal, higiene dos alimentos, para que, né, você também não venha tocar de alguma forma naquele material fecal e depois colocar a mão na boca e conseguir ingerir. Então, higienização do local onde tem o animal, ele faz cocô, uma higienização adequada para você depois não pisar lá e adquirir, né? No caso da lavamigas cutânea ou deglutir de alguma forma, no caso da lavamigas visceral. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, tá? Fiquem com Deus. Se gostou desse vídeo aqui, dá um like, comenta, passa o feedback. Tchau, tchau. Até a próxima.